Será que existe idade certa para a gente começar a andar de moto? Com a chegada da idade a gente começa a ter mais responsabilidade, começa a ter mais prudência. Não quer dizer que isso seja regra, né? Mas em sua maioria, por questões que eu já comentei aí, é o que normalmente tende a acontecer. Será que existe idade certa para a gente começar a andar de moto? Será que depois dos 40 a gente tem mais medo? Ou com a chegada da idade a gente começa a ter mais responsabilidade, começa a ter mais prudência? Bem, eu sou Bruno, tenho 47 anos, você está no canal Na Contramão. Nós vamos abordar esse assunto aí durante o trajeto, que é um assunto que realmente, para algumas pessoas, para alguns que já têm uma certa idade, pode ser questão de medo. A gente vai falar a respeito aí disso. Fica comigo aí até o final do vídeo, que você vai entender aí o motivo de eu estar falando a respeito de questão de idade, questão de medo, questão de a gente conseguir, depois de certa idade, começar a fazer algumas coisas. Qual motivo eu estou falando sobre a questão da idade, né? Muitas pessoas aí comentam a respeito comigo. Eu já tive alguns conhecidos falando, né, que eu comecei a andar de moto tarde, que é perigoso e tudo mais. Só que eu já tive uma experiência anterior com moto, estou falando de 20 anos atrás, mas foi bem breve, né? Eu fiquei praticamente 6 meses a 1 ano com a moto, e depois disso eu parei, encostei ela e acabei vendendo. 20 anos depois estou aqui eu novamente com moto, e vou contar a minha experiência para vocês, o porquê eu resolvi pegar moto, o que me fez realmente trocar o carro pela moto, o que eu ganhei com isso, o que eu perdi com isso, a experiência que eu tô tendo nesse período, se vale a pena. Eu vou deixar aí um feedback para vocês, principalmente para as pessoas que têm vontade de ter moto, e principalmente para aquelas que têm medo de moto, né, que já tem uma certa idade, já tem mais de 40, que é o meu caso. Eu vou comentar aqui para vocês. Vou fazer um breve relato aqui. Qual o motivo, né? Eu vinha trabalhar de carro todos os dias e acabei vendendo o carro e passei a vir de transporte público. E eu percebi que eu estava perdendo um tempo que eu já não tenho, né? A gente já de idade, a gente já começa a perceber pequenos detalhes que as pessoas mais jovens não conseguem enxergar, que é o tempo. O tempo é o nosso pior inimigo, né? Conforme vai passando o tempo, você percebe que as coisas têm um fim. Você, quando é mais novo, você não tem essa prudência com o tempo, digamos assim, né? E depois que a gente é pai, depois que no caso, né, a mulher é mãe, isso muda ainda mais também, né? Porque existem pessoas pequenas
Existem pessoas ou um pouco de mais idade que dependem de você. E o tempo com essas pessoas é muito importante. Então eu perdia praticamente 4 horas diárias dentro do ônibus. E eu busquei na moto essa economia de tempo para conseguir até dormir um pouco mais e para chegar em casa mais cedo, para poder ficar com os familiares, para poder conseguir fazer um outro projeto. Antes era um pouco mais complicado, mas a moto realmente de início ela te dá medo, é bem complicado em certas situações, né? Eu digo isso porque dentro do carro você tem um conforto que na moto você não tem. A moto ela te dá uma sensação de liberdade estranha quando você está no trânsito do dia a dia, quando você pega engarrafamento, quando você pega chuva, quando você pega muito sol, aquele calor louco que às vezes faz aqui no Rio de Janeiro. Você tem que se proteger do sol, você tem que se proteger da chuva. Muitas das vezes isso te atrapalha demais, né? Você acaba demorando bastante tempo para se arrumar, para poder sair com a moto. Você, quando chega no local de destino, você tem que tirar toda aquela parafernália que você se aprontou para sair de casa. Então existem os prós e os contras. Então, assim, a gente precisa colocar na balança o que é bom, né, para cada um. A moto me trouxe essa liberdade de tempo. Eu consigo chegar em casa em 35 minutos, o que antes eu demorava uma hora e meia, 2 horas, pelo menos, dependendo da situação, e até mais. Isso porque eu pegava metrô e é um transporte que a maioria das vezes ele tem o tempo certo, né, de viagem, a não ser quando dá algum problema na linha e você acaba ficando mais tempo dentro do metrô. Mas existe aquele incômodo, né, de muita gente junta. Mas vamos voltar aqui pro tema, que é a moto depois dos 40. Eu tive essa experiência fiz autoescola, comecei em dezembro de 2025 e fiz a prova do Detran dia 27 de janeiro agora de 2026. Desde então eu venho usando a moto diariamente, né? E é realmente meio complicado no início, porque você precisa ter uma habilidade a mais do que as pessoas mais jovens. Digo isso porque questões de reflexo, questões de equilíbrio, força, você já não tem mais tudo isso que uma pessoa jovem tem, né? A questão de você conseguir, digamos assim, ter uma reatividade, ter uma reação diante de algum problema que vem acontecendo na sua frente, uma freada de um carro, alguém atravessando na sua frente. Então é diferente. E por a gente ter, digamos assim, mais tranquilidade, em sua maioria, né, as pessoas mais vividas, a gente em certas situações pode ter mais facilidade do que jovens. Inclusive eu tive um rapaz que fez um comentário no Instagram, numa postagem minha, um rapaz até jovem. Eu comentei, ele comentou que a prudência ela é a melhor arma do motoqueiro, né? Porque você está lidando com a sua vida, você está lidando com a vida dos outros. Então a gente precisa ter essa prudência, a gente precisa ter a consciência de que o trânsito é complicado, de que isso aqui realmente é uma arma. Se você não souber manejar, você pode se ferir gravemente, ferir outras pessoas. E isso leva ao pensamento de que realmente a gente precisa
ter o máximo de cuidado quando a gente fala de moto. Então eu acho que os mais experientes, digamos assim, os 40 mais, ou até pessoas um pouco abaixo, né, 35 mais, na faixa dos 30, são pessoas que têm uma consciência de que a vida tem um valor assim inestimável, e as pessoas mais jovens às vezes não têm, até por questão de falta de vivência. E esse rapaz do comentário do Instagram falou justamente sobre isso, que no início ele, quando pegou moto, fazia muita besteira, e com o tempo ele foi vendo que não valia a pena, né? Você se acidentar acaba tendo você o seu prejuízo. E infelizmente ele também comentou uma outra realidade, que apesar de algumas pessoas sofrerem acidentes, algumas pessoas terem se machucado feio por imprudência, né, fazendo coisas que não deviam com a moto, voltaram a fazer a mesma coisa. Então isso não vai só de experiência, isso vai de índole, né? A pessoa gosta daquilo, a pessoa se sente bem fazendo aquilo. E tá bom, cada um sabe o que é bom pra si, cada um sabe onde seu calo aperta, e a gente tem que ter a consciência disso. Eu acho legal quem tem, né, desde jovem, tem uma consciência igual esse rapaz que fez esse comentário. E nós que somos aí mais experientes, a tendência é realmente ter mais prudência. Não quer dizer que isso seja regra, né? Mas em sua maioria, por questões que eu já comentei aí, é o que normalmente tende a acontecer. O corredor aqui, ó, é uma das coisas aí que muitas pessoas têm medo, muito medo mesmo. Inclusive tá saindo um vídeo hoje a respeito disso, de corredor, né? Como foi a minha experiência com o corredor, como eu comecei no corredor. Isso aí a gente aos pouquinhos vai pegando essa experiência. Eu tô há 7 meses aí, praticamente eu fazendo quase 8 meses, rodando praticamente todos os dias de moto, pelo menos 60, 70 km por dia, né? Então a gente acaba pegando um pouco mais de experiência, a gente pega mais prudência, a gente aprende a controlar melhor essa máquina, mas são coisas que vêm com o tempo, né? E eu tô falando pra você que tá assistindo esse vídeo aí e tem muita vontade de ter uma moto, né? Que se sente aí com esse problema que é questão de tempo. Se você... Existem duas vertentes, né? Você gosta muito de moto, você quer fazer seus passeios finais de semana, você quer se livrar de tempo dentro do transporte público, às vezes você quer diminuir também os gastos. Foi outra coisa também que me fez trocar o carro pela moto. Os custos de você trafegar todo dia de carro são bem mais altos do que da moto. A moto às vezes você tem alguns custos, né? Mas são no geral menores do que o carro, principalmente de combustível, né? Eu tinha um custo altíssimo aí de combustível e isso reduziu para praticamente 1/4 do preço final que eu gastava de combustível no carro. No final, a decisão é nossa mesmo, né? O que nós queremos, o que nós sentimos a respeito dessa liberdade temporária que a moto nos traz, que é ganhar tempo para você gastar aí da melhor forma que você quiser, estudando, ficando junto aí das pessoas que você ama, para você fazer aí basicamente o que você quiser. Se você botar na ponta do lápis, né, uma conta rápida aí, se você fica no transporte público a média de 4 horas por dia, que seria o meu caso, e passa
a ter aí um tempo de ida e volta para casa de 35 minutos cada perna dessa, né? 35 para ir, 35 para voltar. Afinal de um ano você ganha praticamente 30 a 31 dias, e somado aí todo esse tempo que você desperdiçou no transporte público, é bem complexo isso, mas vai de cada um. Se você tem a vontade, rapaz, vai lá e faz, não fica perdendo tempo não. Ficou até um trocadilho interessante, mas vamos colocar aí em prática o que a gente sente, o que a gente pensa, justamente porque o tempo é precioso demais para a gente ficar perdendo. Gostaria de pedir aí para você que está assistindo até agora, para você curtir o vídeo, compartilhar com seu amiguinho, se inscreve no canal aí, para poder não perder mais conteúdos. A partir de semana que vem, a gente deve aumentar a frequência com que a gente faz essas postagens. Inicialmente eu pensei às terças e quintas, mas eu devo colocar mais um dia aí na semana. Provavelmente aos sábados também vai ter alguma postagem. E nós já estamos fazendo planos para poder fazer algumas viagens curtas aí próximas de casa, também para para incentivar essas pessoas que gostam de moto, que querem ter esse tipo de emoção, que querem conhecer melhor, né, certos lugares, e às vezes fica caro ir de carro. Recentemente nós fizemos uma viagem aí, eu e um grupo de amigos, nós fomos para Minas Gerais, fomos para São Paulo, cidades do interior, tanto de Minas quanto de São Paulo, e o custo saiu praticamente irrisório. Eu gastei um tanque e meio para ir voltar. Nós não pagamos pedágio, porque tanto aqui em Seropédica, que é no Rio de Janeiro, quanto o outro pedágio mais à frente, fica isento, né, o pedágio da Dutra. Então vale a experiência, é bem interessante. Queria também que vocês deixassem aí nos comentários, se você tem experiência já com moto, se você tem vontade de ter experiência, né? Deixa a sua idade, de onde você está falando. Caso queira também deixar o local de onde você está falando, para a gente poder ter ideia de onde está chegando o nosso vídeo, de onde a gente está alcançando. E isso ajuda bastante aí o canal a crescer e faz com que a gente fique bem incentivado a gravar mais, né? Trazer esse tipo de conteúdo aí para vocês, trazendo a experiência real do dia a dia no trânsito. Vocês estão vendo aí que essa loucura que tá aqui a Avenida Brasil hoje não é um dos melhores dias aqui. Ontem eu tive inclusive que pegar a saída aqui da linha vermelha, aqui a pista da direita, porque realmente estava muito ruim o trânsito no Brasil. Mas hoje eu vou insistir e vou para casa pela Brasil. Vamos ver como é que vai estar mais à frente. Bem, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje aí, falar a respeito aí dessa experiência. Eu sei que ficou um pouco vago, mas bem, eu queria trazer aí um pouco dessa experiência que eu tive depois dos 40 anos, para começar a andar de moto novamente, 20 anos após a primeira moto que eu tive, saber aí do público. Esse foi o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje, a respeito dessa experiência de moto após os 40 anos, que para mim tem sido assim de grande valia, né? Questão de tempo, questão de gostar de moto, sempre gostei muito. Trazer aí o assunto em pauta. Agradeço a todos aí por ter ficado até aqui. Deixa aí mais uma vez o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal aí. Nós vamos ter muito mais conteúdos, tá bom? Muito obrigado a todos aí, grande abraço, fiquem com Deus.
Tchau, tchau.